desenvolvimento, digamos, tecnológico na parte de inovação também, que aí é aquele embate entre o capital financeiro e o capital produtivo, né, que atualmente no mundo, né, não é um problema só nosso, e aí essa discussão que é global do capital financeiro muito forte e a necessidade do fortalecimento do capital produtivo, digamos assim, da economia real, né, ou da vida real das pessoas. Só isso. Uma coisa passada, queria só comentar aqui. Também, mas em respeito, bom, aí a fala do Tomás, infelizmente não tive condições de assistir esses dias, eu cheguei um pouco mais tarde, compromisso, mas na fala de vocês dois, que acho que tem um ponto que é crucial de a gente pensar no Rio Grande do Sul, que eu não sei por que isso não é tão explorado. O Rio Grande do Sul foi o único estado da federação que desde 1891 concedeu aposentadoria integral para todos os seus funcionários públicos, porque era inclusive uma condição um pouco do apoio do Exército à Revolução Federalista dentro do Rio Grande do Sul, porque foi o que foi feito a nível nacional. Isso nos diferencia radicalmente a nossa crise fiscal de qualquer outro estado. Os demais estados só conseguiram, foram imposto a aposentadoria integral a partir de 46 e passaram a pagar 30 anos depois. Isso, entretanto, não é considerado quando se leva em conta a nossa crise fiscal particular. Então, quando você diz assim, na questão da renegociação, por exemplo, né, você colocou a questão de que o governo Brito tinha uma legitimidade, porque, afinal de contas, teve a questão do plano real e alguns estados estavam mais encalacrados. Mas o Rio Grande do Sul é o único que tem mais de 50% do seu compromisso de orçamento com a folha dos inativos. E isso é histórico. E, entretanto, isso não é tomado como um elemento radicalmente distinto na reflexão. Enquanto não se fizer isso, eu acho que a gente não sai do encalado. Mais alguma questão? Todo mundo conforme? Posso falar sobre isso? Por favor, professor. Ok, acho que a questão da crise fiscal, mas eu acho que o foco central aqui não era a crise fiscal. Eu concordo que as duas principais variáveis que explicam essa crise são endividamento ao longo do tempo, e aí não é de 98 para cá, nem de 88 para cá, mas o Rio Grande do Sul tinha uma empresa estatal só para emitir títulos tesouro e vender títulos de mercado. Entende? Quer dizer, era uma máquina, e a especificidade nossa era de ter uma dívida interna maior do que a externa, quando lá em 85, na época do Sarney, se renegociou a dívida. Eu nunca esqueço isso, que Maranhão tinha mais dívida externa que o Rio Grande do Sul. Não dava nem para comparar, até hoje, Maranhão e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós tínhamos a tradição de ter uma dívida interna aqui muito grande, calcada em cima de papéis. Entende? Bom, então, quer dizer, a dívida, sem dúvida, é. E a questão da Previdência, o Tomás chega a falar nisso. Eu não levantei essa questão aí, mas é verdade, o Rio Grande do Sul tem uma despesa previdenciária gigantesca já há muito tempo. E aí duas questões só. Por exemplo, a gente fala com certo orgulho, né, de que o Rio Grande do Sul, em fim da década de 50, início de 60, ou seja, na época do Brizola, nós tínhamos 3.000 escolas, as chamadas brisoletas. Hoje nós temos em torno disso ainda, tá? Claro, tem outros fatores que explicam isso. Ora, e há 67 anos atrás, 3.000 escolas, mesmo que sejam pequenas, significa dizer que tu tinha professora, tu tinha quem cuidava da limpeza, merenda, etc. e tal. Esse povo, os que já não morreram, ainda estão na atividade aqui do Estado. Em 1979, nós tínhamos 122 municípios, hoje temos 497. Em 79, nós tínhamos mais de 700 postos de saúde no Estado. Tá? Posto de saúde tem médico, tem enfermeiro, tem segurança, tem limpeza, tem isso, tem aquilo. E esse pessoal, repito, quem não morreu, está na folha de inatividade. Então, quer dizer, se nós falamos dos parâmetros passados, bons, não sei o quê, isso tem um custo. E esse custo está embutido nessa questão da Previdência. Então, é verdade, isso aí
E ainda na Previdência, uma outra coisa. Em 88 foi estendido os 100% para as pensionistas. O Rio Grande do Sul já tinha uma política de remuneração das pensionistas tal como ela é hoje, ou seja, metade mais uma percentagem por cada filho, etc. e tal. Nós já tínhamos isso lá na época da reforma da Previdência na década de 60 e 70. Bom, sobre saúde do rumo 2015. Também aí, minha memória está boa hoje, né? Os números, é bom ser provocado, porque daí te leva dos números. Porto Alegre tinha na época, não sei, hoje eu não sei atualizar isso, mas não deve ser muito diferente, 5,7 leitos para 100 mil habitantes, leitos hospitalares. Tá? A média na Europa, na época, era de 3,5 por aí. Tá? Ou seja, nós temos uma média de leitos hospitalares superiores à média europeia. Hoje de manhã, o noticiário todo estava falando da superlotação dos hospitais de Porto Alegre, que não sei o que, etc. e tal, parará. Bem, então, quer dizer, se olhar isoladamente o município, não tem essa falta de oferta de leitos. Agora, na mesma época, a Alvorada tinha 1,74, para ser mais preciso. Então, quer dizer, é o entorno de Alvorada, etc. e tal, que faz com que daí a grande Porto Alegre cai para uma média de 3, pouco, quando que só Porto Alegre isoladamente. Então, esse é o problema de planejamento urbano, de equipamentos urbanos que precisam dentro de uma metrópole, ou sei lá, uma grande capital que nem Porto Alegre. Então, saúde, nós temos 3 faculdades de medicina dentro de Porto Alegre. 3, tá? Que nem é das grandes cidades do Brasil. Agora, no entorno já a coisa modifica. Então, eu não estou defendendo aqui índice disso, daquilo do rumo 2015. O que eu quero dizer, e o que eu disse, vou repetir, é que o rumo 2015 foi o último grande esforço que se fez em pensar o Rio Grande como um todo, em termos de planejamento, focando principalmente na questão da logística. Depois disso, praticamente só se teve iniciativas setorializadas ou regionalizadas dentro do Estado, mas não olhando o Estado como um todo. E esse rumo 2015 tentou fez um esforço nessa tentativa de querer olhar o todo a partir das regiões que compõem o Estado. Aristides. Volta aí. Aqui. Aqui tem uma proposição, está no capítulo final do livro, que é uma provocação que eventualmente pode servir para alguns de vocês, estudiosos da questão regional brasileira. E aí eu quero falar um pouco sobre coordenação, né? Tema levantado aqui localmente, mas uma das nossas preocupações também foi essa coordenação de políticas. Né? Ronda, sem uma resposta ainda definida, uma preocupação em construir uma tipologia. Né? Nós estamos apresentando, né, sugerindo uma certa tipologia para ver a utilidade dela. Nós queremos feedback sobre isso. Né? Isso foi uma questão que surgiu num estudo com o professor Brandão. Né? Como é que nós poderíamos ver nesse período de ação governamental?
potência, os impactos sobre a questão regional brasileira no nível macro, Brasil. Né? Então, que saldos, se nós considerarmos que a população e a riqueza brasileira, da produção econômica, que estão localizadas num certo raio no litoral, quer dizer, na borda do litoral, né? 100, 150 quilômetros, o Brasil inteiro, e aí quando chega, obviamente, São Paulo, Paraná, aí se adensa isso. Mas, fundamentalmente, nós temos isso, riqueza e população numa certa faixa do território nacional e um vazio, né, que começa para além do interior do Nordeste, a região Norte e o Centro-Oeste brasileiro. Então, esse conjunto de terras e possibilidades econômicas, de recursos para a consolidação territorial brasileira. E, portanto, pensar em coordenação de ações para um ordenamento territorial. Veja que a preocupação não é setorial, né? Do ordenamento territorial brasileiro. Então, nós, numa provocação, o professor Brandão terminou burilando melhor isso. Então, essa é uma tipologia do estudo que ele está realizando para nós. Primeiro, a reflexão para os impactos da ação governamental no Brasil poderiam eventualmente ser melhor conhecidos ou explicados se nós pudéssemos entender melhor isso e produzir com dados, com mapeamento, talvez essas categorias, ou que surjam a partir de modificações dela, né? Uma categoria tipo 1, né, que é esse Brasil Atlântico que já está consolidado, né, territórios definidos por forças iniciais dos fatores de aglomeração e de urbanização clássicos, né, a faixa litorânea e o sudeste e sul brasileiro, tá certo? Isso está consolidado. Se nós precisamos mudar e interiorizar o desenvolvimento, a ação do Estado brasileiro no período recente opera sobre esse território que nós queremos adentrar. Então, nós vimos com essas demais tipologias. Uma tipologia, então, primeiro, um mapeamento seria necessário fazer sobre os territórios definidos por impulsos das políticas sociais e pela ampliação do mercado de consumo. Quer dizer, o aumento do salário mínimo, os ganhos reais do salário mínimo, as políticas territoriais rurais, o PRONAF, quer dizer, toda essa ação estatal que apoia atividades que têm impacto social mais claro, né? Então, como é que elas chegam no território? E nas pequenas localidades. Então, seria possível pensar que isso seria uma categoria de território a ser apreendida pela pesquisa. Então, nós estamos imaginando isso. Um elemento adicional seria uma tipologia de territórios definido pela demanda de commodities. Isso aqui está muito claro quando nós pensamos, e isso aí é a cara do Centro-Oeste, tá certo? É o Centro-Oeste brasileiro respondendo a isso. Então, o que é que significa esse território? Como é que ele se expande em termos de população? Como é que ele recebe migração? Como é que a sua urbanidade se constitui, né? E, portanto, se isso tem força para dizer, ao final, que significa, de fato, o elemento de uma mudança do Brasil como faixa atlântica, né? Ele deixaria de ser apenas um Brasil concentrado no Atlântico e, de fato, opera ele adentra para o seu coração, para o seu interior. A tipologia 4, territórios definidos por investimentos realizados pelo Estado em infraestruturas
né, logísticas ou de energia. Aí tem abertura de ferrovias, hidrovias, hidrelétricas, etc. Né? Como é que isso, aí a gente poderia pensar nesse sudeste do Pará e em outros territórios que estão sendo, que foram mexidos, foram impactados e sobre os quais nós não temos ainda a dimensão completa do resultado. Né? Então, isso é uma proposição para a investigação. E outros tipos de investimentos que possam estar acontecendo no território brasileiro, que tenham investimentos tópicos, pontuais, e que nós não sabemos ainda o que se passa. Então, na verdade, o que a gente está propondo é rastrear, né, essa ação do Estado, se ela consegue modificar, se ela conseguiu nos últimos anos colocar vetores de ordenamento territorial fortes, né? Então, trabalhando, isso é uma proposição original, para recebermos contribuições críticas, quem sabe, quando o cenário melhorar, a gente possa, de fato, levar adiante uma pesquisa como essa em rede, ouvindo as grandes contribuições das... Né? O que é que tem a ver o Rio Grande do Sul aqui dentro, nessa tipologia?